Oi, pessoal, boa noite. A gente está hoje iniciando a terceira live do Repensando o Negócio. Então, o tema hoje é conversar sobre pessoas, ouvindo as pessoas, o desafio de fazer essa gestão da equipe, do time junto. Então, essa é a proposta da live de hoje. Vou compartilhar aqui o link da live no evento também. Então, quem está acompanhando pelo evento pode acompanhar pela live. Não esquece de compartilhar também, caminhar para os amigos de vocês. A gente está ao vivo agora. A conversa de hoje vai ser com o Gilberto Sobrinho. Eu já vou fazer uma apresentação dele também. Então, hoje só para reforçar para quem está chegando, essa live é uma iniciativa dentro de um projeto, de uma proposta que eu fui desafiado pela escola Renova BR, que é uma escola de democracia, escola que prepara as pessoas que estão dispostos a transformar a realidade do país pela via democrática. Eu fui aluno ano passado, esse ano eu estou no módulo avançado do Legislativo, me preparando, estudando bastante coisa, e os alunos desse ano têm que fazer o TCC, buscando gerar um impacto a partir de tema relacionado ao Covid-19, de como ajudar a sociedade nesse momento desafiador. E os alunos do ano passado foram convidados a também participar do Renova BR, desse desafio. E aí, casado com a minha vontade de poder ajudar a sociedade nesse momento, de pensar em maneiras de contribuir, de como a gente pode colaborar, eu, conversando com amigos também, eu cheguei à ideia dessa série de lives e também num processo de mentoria para empreendedores. Então, a ideia é conversar sobre como repensar o negócio nesse momento desafiador. Eu sou administrador de formação, sou professor universitário e eu trabalho com disciplinas de modelo de negócio, de administração. Então, é uma forma de poder contribuir com a sociedade nesse momento desafiador. São uma série de temas, eles estão disponíveis aqui no meu perfil, também estão no canal no YouTube, depois eu vou colocar o link aqui nos comentários. Quem quiser acompanhar, ver as anteriores. A gente já falou sobre se insisto ou desisto, os desafios do negócio nesse momento. A gente também conversou sobre escassez ou abundância, quais oportunidades para tentar trabalhar novos negócios, de mudar o olhar a partir da perspectiva de colaboração, cooperação. E o tema de hoje é para falar sobre ouvindo as pessoas. A gente repensar o negócio a partir das pessoas que estão trabalhando com a gente, como criar um ambiente que as pessoas possam trabalhar juntas em busca da solução. Então, essa é a nossa forma de trabalhar, de pensar aqui. Boa, a Shirlane, a Claudiane já estão chegando aqui. Obrigado pela presença de vocês, o pessoal participando. Então, vou chamar agora o Gilberto Sobrinho para ele poder se apresentar, compartilhar um pouco com vocês também. A gente vai conversando junto hoje à noite. O Giba, ele é diretor associado da Latex, Latin America Talent Service, uma consultoria especializada em aquisição de talento, liderança, desenvolvimento, organização e cultura. E Giba, quem é o Giba, então, para o pessoal que está chegando aí, te conhecendo? Boa noite, Josué. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela confiança num tema tão bacana e desafiador, né? Pensando aí nos tempos que a gente está passando. Bom, você já falou um pouquinho, mas eu vou complementar. Eu sou o Gilberto Sobrinho, o pessoal me chama de Giba. Eu sou diretor associado na LATS, Latin America Talent Services, uma empresa que trabalha num ecossistema de empresas full service em trabalhos de desenvolvimento de recursos humanos, talent acquisition, engajamento, cultura e desenvolvimento, assessment de profissionais executivos. Nós trabalhamos na América Latina como um todo, né, prestando esse tipo de assessoria, serviço e consultoria para as organizações de todos os portes e níveis. Eu sou engenheiro mecânico,
pós-graduado em administração, recentemente concluí meu mestrado em sustentabilidade e governança, em Curitiba mesmo, no ISAE-FGV, e tenho uma especialização em recursos humanos estratégicos na Universidade de Michigan. Nos últimos anos, fui executivo de recursos humanos em empresas bastante interessantes e reconhecidas aí no nosso país, nacionais, multinacionais, como a Cargill, como a Danone, Delphi Automotive, recentemente Ibema, e nos últimos quase 2 anos venho frente a Lattes aí, trabalhando nesse desafio de consultoria aí para as organizações em geral. Esse sou eu. É muito legal poder desenvolver esse trabalho com o professor Josué e poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vivencia e vê no mundo organizacional de maneira geral, né? O quanto as organizações estão trabalhando. Na Lattes nós temos uma chamada, um bordão que é reinventando os negócios. É o que a gente precisa mesmo, buscar caminhos para a reinvenção, porque o novo normal ele é diferente do que a gente viveu até hoje, e com certeza o que nos trouxe até aqui com sucesso talvez não seja a fórmula que vai nos levar adiante, especialmente agora com essas novas condições que a gente está vivendo. Então, tem muita coisa para fazer aí. Uhum. Bom, Giba, é um prazer poder estar conversando aqui com você. Eu tive o prazer de ser orientador do Giba, então o bom de trabalhar com educação é que a gente sempre está aprendendo nas Verdade. trocas, mesmo quando está ensinando também. Então, para mim foi um grande prazer acompanhar o Giba nessa caminhada do mestrado. E aí, quando comecei a pensar essa série de lives, eu já pensei nele para falar sobre pessoas. E eu acho que aqui tem um desafio, a gente pautou 2 temas principais. O primeiro é pessoas, o outro, de como cuidar da equipe, e o segundo é olhar para mim mesmo, também enquanto gestor, enquanto alguém que está trabalhando, tomar esse cuidado. Primeiro falando do outro, da construção de uma equipe. O Giba fez uma postagem, eu acho que foi esse final de semana, no LinkedIn, no Facebook, sobre algumas características de um bom líder. E uma das principais características, ou num conjunto ali, estava saber ouvir, saber estimular o conjunto de pessoas, entender que a gente tem que ouvir a opinião dos outros, e aí construir a solução junto com a equipe. Queria que você falasse um pouco desses desafios, de como a gente consegue construir um desafio, consegue construir uma proposta de solução a partir do momento que a gente está ouvindo a equipe também, está criando junto, não está fazendo sozinho. Bom, desde já bastante tempo, né, a gente vem falando quando se trata do tema de liderança, dessa questão da proximidade do líder com a equipe. Né? E isso agora é interessante porque nós estamos num momento em que a proximidade física do líder com as equipes, ela foi meio que bruscamente cortada, né? Então, alguns líderes que já tinham equipes remotas e tal, talvez tenham sofrido menos com essa questão da distância física, mas a grande maioria não, né? Tem aquela coisa da rotina, do todo dia, de ir ao escritório, de fazer reuniões, de reunir grupos de pessoas para conversar e, enfim, e buscar alternativas para o negócio, mas agora ficou mais complexo, porque as pessoas estão distantes entre si. Por mais que toda a tecnologia nos ajude a aproximar, sempre tem aquele ponto do olho no olho, do gestual, enfim, e também da possibilidade que a gente tem de olhar e ver todo mundo junto ao mesmo tempo e sentir as reações, coisa que hoje você não vai conseguir mais. Então, a habilidade de se comunicar, e aí eu coloco como a mais importante, que é de saber ouvir, ela se torna fundamental. Imagina a gente conversando aqui agora e de repente a gente fecha a câmera e fica só falando, né? Fica esquisito, até para as pessoas que estão do outro lado, né? Eu estou tendo uma experiência agora
num curso de MBA que eu estou ministrando uma aula de gestão de pessoas e liderança na Universidade de Positivo, e a gente percebe isso, muitas vezes os alunos ficam com a câmera fechada enquanto a gente está falando, a sensação é horrível, parece que não tem ninguém lá, né? É um monólogo, é uma coisa esquisita. Então, como é que você vai poder exercitar a tua capacidade de influência e ouvir as pessoas se essa interação pode ser cortada? Então, acho que esse é um primeiro grande desafio que a gente vai ter pela frente. Mas, ao mesmo tempo, ele, para mim, é um fator de desenvolvimento dessa habilidade, né? Vale a pena a gente até lembrar, por exemplo, quando a pessoa é privada de algum sentido, por exemplo, a pessoa é cega, por exemplo, ela desenvolve uma capacidade de ouvir maior do que se ela tivesse a visão, né? Isso é natural. Então, talvez seja o momento de que isso vá acontecer mesmo, de que as pessoas vão ter que exercitar muito essa capacidade de ouvir e de fazer o que a gente chama de escuta ativa, né? E de fato realmente prestar bastante atenção e ter foco naquilo que tá se ouvindo e se falando. E o desafio Acho que é esse é eu um estar ponto. presente no online, né? Porque a gente está acostumado a ter o computador como um ambiente de distração. Tem algumas empresas ainda que você levar o notebook para uma reunião não é bem visto porque era uma evidência que você ia estar respondendo e-mail, fazendo algum outro trabalho, mas Isso, não ia estar presente. E agora nessas reuniões é, de grupos, de conversa à distância, também acho que é um grande exato. desafio a gente resgatar essa presença. Então, seja pela conversa no WhatsApp, como a gente teve antes para alinhar essa live, pelo vídeo, seja por plataformas gerais de videoconferência, mas a gente tem que buscar essa presença escutativa, ou estar 100% na conversa mesmo que virtual. Seja no escrevendo, seja no ouvindo só, ou seja no vendo o vídeo também. Ah, isso é verdade. O que muita gente ainda não percebeu, enfim, acho que percebeu, mas assim, ainda falta um pouco de compreensão, é que a gente não está em home office. Porque a gente vem falando de home office há 5, 6, 7 anos. Existem empresas, e a maioria das startups, as novas empresas, elas têm isso já como prática da cultura, né? De outras empresas grandes que adotaram isso também, mas sei lá, sextas-feiras, trabalho de casa, ou a pessoa escolhe o dia que quer trabalhar de casa e eventualmente para coincidir com alguma questão pessoal em que o deslocamento para o escritório vai atrapalhar e tal, isso já fazia parte. Só que assim, tudo isso foi preparado, né? A pessoa preparou um ambiente, preparou um escritório, normalmente é num horário em que ou filho, ou esposa, ou marido, enfim, estão trabalhando, então tem um lugar tranquilo para se fazer isso. E, de repente, todo mundo foi jogado dentro de casa, todo mundo junto ao mesmo tempo agora, né? Então, às vezes você não tinha uma estrutura nem de comunicação, de internet e tal, tão boa para isso, os próprios recursos, enfim, com criança e com pessoas concorrendo com o mesmo recurso, às vezes com o computador, e ficou meio caótico. Eu converso com alguns executivos e eles falam: o que eu faço? Estou desesperado, não vejo a hora de ir para o escritório, porque aqui eu não consigo trabalhar. Não tenho concentração para isso, né? Para poder me relacionar com a equipe e tal. Aí eu digo: ó, calma, porque é só uma fase. E a gente não está em home office, na verdade. A maioria das pessoas está em quarentena, está em isolamento. Então, isso é Não. uma coisa importante de tomar consciência, né? E isso, quando a gente fala isso vai passar toda essa questão da pandemia, mas também vai se ajustar e vai passar essa coisa da adaptação para esse cenário. Eu, particularmente, não acredito que a gente vai voltar 100% como era antes, mas ainda assim tem um caminho longo para que todo mundo venha em home office. Mas no fim da semana passada, a XP Investimentos anunciou que até o final do ano ela vai colocar todo mundo em home office. Uhum. 100% das pessoas vão usar os espaços de maneira diferente. Isso é super arrojado e demanda uma preparação, né? Mas pelo menos a experiência está mostrando que isso é possível, né? Eu acho Então que a acho que tem gente isso. perceber isso que não é home office também para nos tranquilizar em termos de cobrança, a produtividade é diferente, não dá conta de Sim, claro. fazer da mesma maneira. Eu acho que a gente também tem que pegar um pouco mais leve.
É verdade. Queria trazer o tema dessa questão de ouvir a equipe. Tem um conceito que é segurança psicológica, que é o que a Google utiliza, o Charles Duhigg escreve no Mais Rápido e Melhor, que seria uma equipe de bom desempenho, uma equipe que performa bem, é uma equipe que tem segurança psicológica. Isso é marcado principalmente por dois fatores. O primeiro é uma equipe que tem empatia um com o outro, então eu sou percebido como indivíduo, como alguém que tem dores, medos, alegrias, euforia. Eu sou uma pessoa, não sou um número, um objeto, um riscador de tarefa. E o segundo, eu sou alguém que tem voz. Então, toda a equipe tem voz, toda a equipe pode opinar, participar, debater, expressar suas opiniões. Esse é um formato, eu acho que é importante a gente lembrar disso nesse momento, que muito da parte humana, da empatia, ela era feita no processo informal, é no cafezinho, é no bom dia, no bate-papo informal, para também levar momentos de empatia para as interações, para a reunião não ficar aquela reunião protocolar de bater lista de tarefa. Então, como que a gente lida um pouco nesse contexto de cuidar da equipe enquanto pessoas nesse cenário de distanciamento social? Eu acho que o, a possibilidade que as ferramentas hoje de comunicação nos traz para permitir que as pessoas se relacionem, mesmo que não fisicamente, mas via ferramentas de comunicação, ela traz algumas coisas interessantes. Primeiro, o líder, junto com as equipes, ele vai ter que ser muito assertivo para que a conversa não fique muito extensa. E a maioria das vezes ela vai ser em conjunto. Né? Então, quando a gente fala de segurança psicológica, ou, enfim, de trabalhar para exercer essa coisa da empatia à distância, pressupõe, primeiro, que a gente tem que ter enquanto líder, muita atenção, evitar qualquer tipo de distração. Que é muito fácil hoje, eu estou aqui sentado e tenho várias coisas ao meu redor aqui, que não quatro paredes de uma sala de reunião. Então, primeiro, essa habilidade de você poder entrar né, no fluxo da conversa é muito importante. Depois, abrir os canais para que as pessoas possam também falar e trazer as suas percepções. Eu acho que tanto no presencial, mas especialmente no virtual, né, isso vai acontecer. É muito comum a gente ver as pessoas, quando usam o Facebook, o LinkedIn e tal, elas parece que se soltam muito mais, até pela percepção de que não tem ninguém olhando ali, mais ou menos. Então, acho que um pouco isso no virtual já é um benefício, pode trazer alguma coisa nesse sentido, e as pessoas sejam elas mesmas e comecem a ser mais assertivas nesse sentido. Eu acho que por aí é muito importante. E também nas interações um a um, né, de chefe subordinado. Então, quando você compartilha uma tela, quando você consegue estar junto mesmo, ali na essência, né, indo a fundo, isso tudo vai facilitar bastante. Eu acho que um grande aprendizado agora, acho que a gente tem que aproveitar líder e subordinado, e líder e equipe, né, vamos falar assim, e equipes entre si, esse momento para que depois isso não se perca, essa coisa da espontaneidade, de poder falar e de se concentrar, que isso migre para a conversa real. E, assim, o líder vai ter que trabalhar muito, muito fortemente, aí a concentração e o foco é cada vez mais importante para poder estar ali naquela conexão, mesmo que virtual, concentrado e atento naquilo que vai ser dito e falado. Até porque a questão da produtividade está em jogo ali também, né? Uhum. É o que eu penso. O elemento ali um pouco da gente dar voz a todos também às vezes parece mais desafiador, mas por outro lado é fundamental para gerar engajamento, né? Você antes estava compartilhando a tua experiência como professor, de como chamar especificamente cada um para participar também nesse formato virtual foi fundamental para o processo de engajamento dos alunos. A aula fluiu melhor quando você ativamente buscou a participação de todos. Então, acho que é importante também pensar enquanto gestor
se ativamente eu estou chamando todo mundo para participar. Eu acho que esse novo, principalmente as equipes que estão trabalhando à distância, é natural a gente ficar mais quieto, até por ruído, chiado do microfone, você então deixa o microfone fechado para se o cachorro latir ninguém ouvir do outro lado, mas Uhum. do outro lado você não ouve a risada também, você não Pois é. ouve o espanto, então fica mais solitário. Eu acho que é importante a gente buscar momentos que a gente possa criar isso para a equipe também participar junto, para poder ter esse processo. O Alan está comentando aqui do desafio de estudar em casa, que a questão de concentração é muito difícil, que a família quer atenção toda hora. Esse é um grande desafio de entender tempos separados. Também a gente, agora que está vivendo, muitos estão vivendo 24 horas por dia, a família inteira em casa, tem sido um grande desafio também de separar um pouco esse tempo. Agora é o tempo de trabalhar, também se desligar. Eu vejo muitas pessoas falando do desafio que tem sido desconectar, virar a chave, e agora é o tempo de estar com o filho, 100%, estar curtindo a esposa, a família, para também se desconectar. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais no segundo bloco Acho que desses sim. desafios, né? Mas é algo para a gente pensar também. O que eu tenho percebido muito é que na rotina normal do trabalho, no escritório, por exemplo, né, como vinha sendo até então, você chega no seu trabalho, você tem um conjunto de rituais, esse é o termo, que você executa. Então, sei lá, a pessoa tem uma rotina, ela sai pela manhã, passa, sei lá, na padaria, toma um café, ou toma em casa, não importa, ela chega no trabalho, ela arruma a sua bancada de trabalho, a sua mesa e tal. Ele geralmente sai, vai, pega um café, já conversa com alguém, tem um quebra-gelo, fala do esporte no dia anterior e tal. E aí começa a trabalhar, e aí normalmente a maior parte das pessoas trabalham com computador, com internet. Então, quando você tem um momento de uma reunião, mesmo que seja com o seu chefe, ou uma reunião com um time, é um momento que você se desconecta um pouco dessa coisa da tela, né, para você poder interagir de uma maneira diferente. E isso dá uma certa aliviada. E depois você volta para o seu trabalho. Pelo menos 1, 2, 3 horas, depende da quantidade, mas 3 ou 4 horas por dia você está em movimento. E aqui no virtual, não, você está 100% praticamente na tela. Então, enquanto você não está, você está trabalhando, fazendo as suas planilhas, enfim, fazendo o seu trabalho, trocando e-mails e tal, é igual a antes. Só que aí quando você vai para uma reunião, não tem essa quebra, você sair, ir para a reunião e conversar com as pessoas, a coisa que você falou da interação. Isso é muito cansativo. Então, eu vejo que uma boa parte das pessoas com quem eu tenho conversado está bastante cansada e bastante exausta em relação a isso. E aí o papel do líder, quando a gente fala da questão do engajar as pessoas e trazer as pessoas para o contexto, é maior ainda, porque você pega pessoas que estão cansadas, eles vão ter que se virar de alguma forma. Além disso, ainda tem esse monte a gente está aqui falando de uma delas, mas nada contra, acho que tem muita coisa que a gente está aprendendo, mas tem bastante oportunidade de aprendizado e de lives como a gente nunca viu antes. Então, também, às vezes, você quer se engajar e quer aprender um negócio novo, até para depois poder compartilhar. E tudo isso cria esse momento, né? Então, o líder, quando ele está ali com as pessoas, ele vai ter que criar um movimento de escuta para criar um interesse genuíno mesmo, para a pessoa entender que ele está realmente escutando, e aí o processo de fazer perguntas e de trazer a pessoa para a conversa é muito importante. Você tinha comentado na nossa conversa nas aulas, mesma coisa, o primeiro dia de aula virtual foi horrível, porque ficou todo mundo com a câmera fechada, e eu fiquei fazendo quase que um monólogo. De vez em quando aparecia um ali, fazia uma perguntinha. Mesmo assim, nem sempre abria a câmera, ou o microfone sim, mas não abria a câmera. Aí, na segunda aula, eu falei, não, vamos mudar esse negócio. Eu comecei a fazer perguntas, né? Mas ainda assim abertas, genéricas. Aí um outro respondia. Aí, no terceiro momento, aí eu comecei a direcionar. Joãozinho, Pedrinho, Maria, o que você acha disso? Qual é o teu pensamento? Transmite. E no quarto momento, pedindo para que eles estudem, tragam artigos e eles apresentem para os colegas. Então, aí, isso começou a criar um movimento bacana. Então, eu senti que as pessoas, elas não estavam sabendo como, mas queriam muito participar. E a partir do momento que elas participam, está sendo muito rico.
Eu acho que isso é importante. O líder que souber capturar isso, ele vai ganhar muito em termos de relacionamento interpessoal, não só durante, mas depois também, quando for para o mundo real, vamos chamar assim, né? Entre outras coisas, né? A eficácia da comunicação, na minha opinião, tende a melhorar bastante. Gestão do tempo também, porque a gente tem que ser muito assertivo. Né? Muitas reuniões ou lives, elas têm um tempo definido. Então, você tem que ser muito produtivo e prático nesse sentido. Né? O desafio desse é de chamar mais gente para colaborar também, né? Então, quando você falou o exemplo da aula de propor mais protagonismo também, eu acho que isso também chamar o time nesse momento desafiador de, cara, qual a solução que você está pensando para esse desafio que a gente está vivendo? É novo para todo mundo, então quanto mais a gente consegue chamar as pessoas para participar ativamente, melhor. Sim, Uma verdade. experiência que para mim foi bem bacana, assim, alguns dias eu fiz, de orientação foi de conversa ligar em vez de ir para o vídeo, que a gente está ficando tão cansado da tela. Então, por vezes, ligar só, sem vídeo, e sair caminhando pelo escritório, dar uma espairecida um pouco enquanto você conversa. Para mim, em alguns momentos, me ajudou a focar na conversa, sair da tela também. Então, a gente buscar essas formas de, às vezes, no contato um a um, pode ser mais intenso, sair do vídeo também, ir só para voz, buscar outro formato para a gente descansar um pouco o nosso olhar, que está o tempo inteiro tendo que ver para a tela as pessoas, né? Então, acho que esse é um desafio grande. Tem um Gilberto, negócio interessante. Deixa eu só fazer um comentário, José, que é interessante. Eu fiz a minha formação como coach em 2009, né, 2008, 2009. Então, na época, era tudo presencial, one-to-one, as reuniões eram todas assim. Num certo momento, num projeto grande que eu peguei, eu tinha que fazer coaching com vários executivos que estavam em lugares distantes do país e até fora do país, América Latina, alguns na Europa. E aí a minha proposta foi de fazer por Skype e tal. E assim foi feito, né? Até era uma questão de economia de custos, eles queriam que eu fosse o coach das pessoas. E aí, nesse processo, em um dos momentos, por uma razão que eu não sei dizer, a questão da imagem sumiu e a gente ficou só com a voz. E foi interessante porque foi tão poderoso o poder de concentração, tanto para mim ouvir as coisas que as pessoas tinham para dizer, mas para eles também, né? Responderem as perguntas e pensar e refletir para poder trazer alguma coisa, que eu comecei a fazer por telefone. Mas eu cortei a questão do olhar. Você pode falar, pô, mas aí você não vê as reações da pessoa. Mas, assim, a necessidade de concentração para você realmente entrar e se engajar, né, e a confiança que você tem que ter em quem está do outro lado, aumentou demais. Foi muito legal. Foi uma das melhores experiências que eu tive nesse sentido. uhum, é um grande desafio. Eu queria que você compartilhasse um pouco a questão dos desafios, os 5 desafios da equipe. Você recomendou aqui, eu vou colocar o link também para o pessoal que quiser ler, acompanhar o trabalho do Patrick Lancioni. Se puder falar um pouco mais desses desafios, quais são eles? Tá. O Patrick Lencioni é um professor, um consultor, enfim, que trabalha em grandes consultorias, e ele trouxe isso em 2003, não é nada muito novo, mas está sendo muito utilizado agora, né, num livro que ele escreveu, baseado na experiência dele em trabalhos com times em diversas organizações pelo mundo todo, né, o que ele chamou que em português foi traduzido como 5 desafios das equipes, né? E ele colocou isso numa pirâmide, numa escala de 5, começando na base como confiança, depois conflitos, né? Gestão dos conflitos, comprometimento das pessoas, a responsabilidade no que diz respeito ao accountability e os resultados no final. Em cada uma dessas etapas, né, a forma como o líder, primeiro, começa estabelecendo confiança entre as pessoas, dele para com as pessoas, das pessoas do time para com elas, né? Como a base de tudo. Um time onde as pessoas não confiam é reativo, não funciona, né? A coisa não avança, né?
Está todo mundo com o pé atrás. Né? E aí eu quero até fazer um link com a questão da capacidade de ouvir, né? Quanto mais eu consigo estabelecer essa conexão, mais eu vou ter esse processo de confiança estabelecido. Depois, a capacidade de trazer à tona e lidar com os conflitos. A gente sabe que conflito não é uma coisa ruim, é boa. Não tem conflito, basicamente é divergência de opiniões, divergência de ideias, e isso, a partir do momento que você estabelece um processo de confiança, você começa a trazer os conflitos, porque você sabe que isso não vai ser retaliado, isso vai ser discutido e debatido. Né? Todo mundo tem o direito de pensar diferente, e esse é um caminho muito legal para soluções e para diversidade, né? Quanto mais eu trago o meu ponto de vista, sem medo de ser retaliado, sem medo entre aspas, passar por ridículo, melhor, né? Mais fácil, mais rápido pode vir a solução. Num terceiro nível, depois que está estabelecido o processo de confiança e que os conflitos começam a fluir naturalmente, é o comprometimento das pessoas, do time como um todo, para com o projeto e para com as pessoas dentro do time. O quanto as pessoas se comprometem, né? Isso é fundamental para os próximos patamares. Depois, um quarto estágio mais em cima, aí já está num nível que é individual, mas diz respeito à relação com os outros, que é o accountability, né? O quanto eu me responsabilizo pela minha parte, o quanto eu me responsabilizo pelo resultado do projeto e para com a relação entre os times. Isso é fundamental, né? Porque se eu tô comprometido com o time e qualquer coisa que acontecer que seja um erro ou, enfim, algo que foi meio distorcido do processo, eu trago e digo, errei, vamos arrumar, buscar a solução imediata. Né? E no final, o compromisso com o resultado. Se tiver alguém que não está comprometido com o resultado, está comprometido com alguma coisa diferente, seja pessoal ou não vai colaborar. Então, esses 5 desafios de estabelecer a confiança, de permitir que o conflito aflore, que as pessoas se comprometam e que se responsabilizem por sua parte para chegar ao resultado, é o que ele trouxe com muita força e já está sendo bastante usado e muito explorado mais agora do que ainda na época do lançamento aí do livro da teoria, né? Que é bastante prático, eu gosto bastante disso. Acho que tem tudo a ver com essa questão da capacidade de ouvir e de desafiar a equipe a trazer as soluções, sabe? Né? A Ana Carolina falou do desafio de trabalhar em casa para quem tem filho pequeno. Eu estou nessa realidade, minha filha vai fazer 3 anos em julho, então a gente tem tido o desafio aqui em casa de compartilhar o tempo do cuidado com o tempo do trabalho. Então eu e minha esposa vamos alternando os turnos de trabalho, a gente tem uma flexibilidade de atuação profissional, então dá para um cuidar de manhã, outro cuida à tarde, a gente vai fazendo esse rodízio para poder dar conta da casa, da filha e trabalhando junto. Mas eu acho que isso também tem um outro desafio que é o que eu vejo, para mim foi um cuidado que eu não tomei comigo no momento, nos ouvindo, nos entendendo, cuidando da gente também. Vai sacrificando muitas vezes o sono, o cuidado físico, alimentação, para tentar dar conta de tudo. E algo que para mim foi um exemplo bem prático foi de quanto mais você fica tentando trabalhar sem energia, pior é a tua produção. Então, Sem às vezes, dúvida. também assumir esse desafio de que você vai ter menos tempo de intensidade, mas procurar trabalhar de uma maneira intensa nesses poucos momentos. Eu estou lembrando agora de uma fala da Mariana Chochovski, que é uma professora da área de ciências ambientais. Ela conversou com os alunos do curso no desafio de gestão sobre trabalho em home office. Uma das coisas que ela falou é que ela também tem filho pequeno e já trabalha há alguns anos em home office. E por que ela trabalha de uma maneira tão efetiva, tão pontual? Porque não tem tempo para procrastinar, tem o outro tempo para cuidar da casa, da família, das crianças. Então, no tempo que ela está trabalhando, tem que ter um trabalho muito intenso e efetivo. Eu acho que isso é um grande desafio nesse momento também, a gente entender
mudar os papéis, desligar. Agora, por exemplo, hoje de manhã foi um dia que eu fui pai. Foi o momento que eu fui pai. Eu estava com a Ana, brincando, trabalhando cuidando dela. E não era o momento de trabalhar. Então, à tarde, noite é o momento que eu estou trabalhando. A gente entender esses momentos, e aí naquela hora eu era 100% pai. Não era de ficar respondendo WhatsApp, ficar em outros momentos. Acho que esse é um desafio, a gente tentar trabalhar os diferentes papéis, as diferentes intensidades, e nos cuidar também, cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual. Então, Giba, se puder falar um pouquinho desse desafio, como nos cuidar também, como nos ouvir nesse momento desafiador. Isso é fundamental. Eu tenho advogado muito nessa causa, sabe? Estou lembrando aqui de um momento que eu tive, já faz bastante tempo, quando numa das empresas que eu trabalhei, a gente estava implementando programas de qualidade, enfim, isso foi em 97, 98, faz tempo, né? E também implementando as técnicas lá do sistema Toyota de produção, do sistema Just-in-Time, né? E aí tinha um senhorzinho, um japonesinho, e usava tradutor para falar, ele era uma sumidade no assunto, a empresa tinha contratado, e aí a gente queria fazer as coisas e tal, mesmo em RH, a gente também estava participando desse movimento, né? Aí ele falava assim, lembra daquele ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Todo mundo, ele falou, esquece isso é bobagem. Aqui no Just in Time deixe para amanhã o que tem que ser feito amanhã, faça hoje o que precisa ser feito hoje. Né? Então, o que você falou, né? Você teve o teu momento de pai, aquele momento era de pai, esquece o resto. Desliga o telefone, enfim, mantenha o seu foco. Eu gosto muito dos princípios do mindfulness, que é você se concentrar 100% naquilo que você está fazendo naquele momento. Depois você vai ter tempo para fazer outras coisas. Depois, no final, vou contar uma outra historinha nessa direção, mas vou deixar para depois. Então, uma coisa que é muito importante, que eu acho, eu tenho certeza que esse momento, ele é precioso, a gente tem que aproveitar ele para fazer isso, que é um pouco desse autocuidado, né? Quando a gente pega, eu particularmente converso com alguns executivos, com as pessoas que eu venho fazendo, com profissionais em geral, eu falo executivo, mas profissional como um todo, e eu vejo que eles estão bastante exaustos, né? Aí eu vou dar uma olhada um pouco, tentar explorar um pouco com ele o porquê e tal, e aí a gente vê que não é só a questão do trabalho, mas tem um conjunto de coisas que estão minando a energia deles. E aí eu costumo dividir isso aí até baseado numa literatura bacana que se chama o Envolvimento Total, de dois professores que fizeram um trabalho fantástico em relação a isso, que é trabalhar a chave para você poder ser mais produtivo, mais engajado, é você gerenciar os teus níveis de energia, mais do que o tempo propriamente dito. Então, eles dividiram lá em 4 energias, e eu gosto muito disso. Primeiro é a energia física. Então, como é que está a tua energia física? Aí, quando eu falo de energia física, aproveita esse momento que você pode pensar um pouco mais, estou me alimentando direito, né? Coisa que normalmente eu estou lá na correria do dia a dia, no escritório, no trabalho, às vezes eu tenho uma reunião entre uma e outra, eu como um sanduíche, nem tomo um montão de café, tal, não sei o quê. Então, primeiro, parar para ter essa consciência. Segundo, se hidratar. Estou fazendo isso direito, é um negócio que a gente esquece, é tão importante, né? Também faz parte. Eu estou descansando, estou fazendo as pausas necessárias, né? Eu vi que alguém fez um comentário aqui, falou assim, sinto que estou trabalhando muito mais. E tá mesmo, né? Porque talvez não, foi a Ana Carolina, talvez não esteja parando um pouco, fazendo as pausas, tomando tempo. Que é o seguinte, que nem carro, você sai andando e não põe gasolina, não troca o óleo, uma hora ele vai parar. E aí vai ser bem pior o negócio, né? Então, na questão física é isso. Estou fazendo exercícios, estou aproveitando pelo menos. Mas eu não tenho. Quem não tem 15 minutos para dar uma volta, sei lá, mora num condomínio. Agora é um pouco mais complicado, com esse isolamento,
Mas em Faz casa, fazer polichinelo alguma dentro coisa. de casa, tem Se vira. aplicativo para Pois é, tem atividades em isso casa, também, assim, né? né? Outro dia eu conversei com Adaptar. uma pessoa e comentei isso, ele falou assim, mas antes quando eu tinha, eu não fazia, vou fazer agora. Eu falei, mas é agora que você vai precisar fazer, né? Então, descansar, sono, como é que está a qualidade do teu sono? Quando a gente fala de energia física, a gente pensa só em exercício físico, não é isso. É tudo que envolve a tua máquina, porque se a tua máquina estiver ruim, o resto, um abraço, não vai funcionar. E a questão Segundo, do sono, Giba, só fala, aproveitando um pouco, é um desafio, às vezes, a gente se desligar nesse momento, assim, que está tão envolvido com notícia e são notícias isso, pesadas, é, é um mundo que a gente não tem muita perspectiva. Então, essa semana eu estava até alguns dias, parava, você ficava rodando do Instagram para o Facebook, para o Twitter, e aí você ia 1 hora e meia, 2 horas nisso. Para mim, algo que tem funcionado é escolher um livro, é o momento que eu desligo. Agora eu estou lendo Martin Luther King, é uma leitura de um capítulo, meio capítulo, é uma forma de me desligar, me desconectar desse mundo. As redes sociais nos mantêm conectado com intensidade, então para mim na hora de dormir tem sido um momento de leitura, reflexão, vai dando uma desligada. Eu acho que é importante também a gente buscar esses meios, sair um pouco das uhum, redes, sim. especialmente nessa higiene do sono, tomar cuidado para não ir com o celular para a cama e ficar lá mais 1, 2 horas Ah, isso é zapeando, comum, preocupado com o mundo é e muito não conseguir comum. fazer nada. É. É engraçado porque a gente vai preocupado com um monte de coisas que a gente tem para fazer. Até tem uma piadinha, uma historinha, que tava o casal, né, marido e esposa e tal, aí o marido vira para cá, vira para lá, não consegue dormir, insônia para lá e para cá, para lá e para cá. A mulher falou: escuta, o que está acontecendo? Você não consegue dormir? Ele falou: estou muito preocupado porque eu tenho uma dívida para pagar e não sei se eu vou conseguir o dinheiro, enfim, né? Ela falou: peraí, com quem que é? Ele falou: com o seu João, sei lá. A mulher pega o telefone, liga para o seu João. Falou: seu João, olha, meu marido está devendo, sei lá, R$ 1.000 para o senhor. Ó, já vou dizer para o senhor, ele não vai poder pagar no dia, tá bom? Desligou. Aí ela fala para ele: agora você pode dormir tranquilo, que quem vai perder o sono é ele. Não é? Mas assim, às vezes a gente fica muito. Costumo dizer, tem estatística para isso, não sei exatamente o número, mas mais de 90% das coisas que tiram o nosso sono e que deixam a gente preocupados nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Né? E muitas delas a gente não tem controle. Né? Então, aumentou o número de mortos do corona. E o que eu posso fazer? Não tenho, neste momento eu não tenho o que fazer. Então, assim, eu vou ficar preocupado, triste, chateado, sim, sem dúvida nenhuma. Né? Mas, assim, ficar só ouvindo isso realmente vai atrapalhar, especialmente essa questão do sono e tudo mais. Mas, enfim, esse é um ponto. O segundo ponto que é muito importante e que agora é um grande momento de aproveitar é como é que a gente se recarrega a nossa energia emocional. A gente falou da física, né, e que é mais simples, né, pelo menos é mais tangível, mas tem emocional também. Né? Às vezes o profissional ele não está na sua melhor performance, no seu maior envolvimento, engajamento, porque ele tem situações que estão ligadas aos relacionamentos, né? Eu não sou psicólogo para dizer, mas enfim, é um pouco nessa linha, relacionamento com o filho, com o marido, com a esposa, com amigos e tal, o quanto que ele está deixando de fazer isso por conta do estresse do trabalho, pelo volume de atividades, né? Então, agora é um momento sensacional para aquele cara que eu falei agora há pouco, que ela falou assim, pô, eu saio de casa, tá todo mundo dormindo, eu chego, tá todo mundo dormindo. Não, agora não, agora você não tem mais sei lá, aqui em São Paulo o pessoal diz de 1 hora e meia a 2 de manhã, 1 hora e meia a 2 da tarde, então, são de 3 a 4 horas que você ganhou, tá de presente ali. O que você vai fazer? O que está acordando mais ou menos no mesmo horário, você já está entrando no computador, não, para, meu. Você sempre reclamou que você não tinha tempo de fazer uma caminhada? Pô, faça a caminhada. Você reclamou que você não conseguia estar com o teu filho? Agora ele está ali do teu lado, aproveita. E aí, não é quantidade, mas eu não consigo ficar 2 horas. Não tem problema. Se você ficar 15 minutos, meia hora que seja, mas a ficar ali conectado, deixa o celular longe, desliga tudo e está lá brincando ou ajudando na tarefa, mas esteja ali, presente. Isso vale muito. É intensidade mais do que quantidade. Com o marido, com a esposa, você tá, bater um papo. Né? Às vezes a gente se pega mesmo trabalhando muito. Eu mesmo tenho. Né? A gente fala,
fala bastante das as dicas do que a gente vê por aí, mas muitas vezes a gente também é pego nesse redemoinho, né? Então, a qualidade dos relacionamentos, ela pode ser muito melhorada agora. Você está ali, não tem desculpa, né? Então, aproveita esse tempo. O terceiro é Eu a acho que aí da perspectiva do gestor também para o cuidado da equipe, de entender os Exatamente, desafios que a pessoa está passando em exatamente, termos de relacionamento. Eu estou pensando um exemplo prático, assim, uma aluna do mestrado desse ano é médica e estava coordenando uma parte importante do hospital no meio dessa pandemia. Cara, com ela eu conversei, fica tranquila, a gente vai negociar as entregas para depois com você, o momento é de você atuar lá claro, profissionalmente, dar conta disso. Então também exatamente, entender esse desafio, criança pequena, agora você está tendo que dar conta de cuidar do teu filho também. Aliviar um pouco a cobrança, as exatamente. entregas, renegociar, ver quando pode contribuir, de que maneira. Ser humano, eu acho que é fundamental para a E gente conseguir alinhar e trabalhar esses temas, né? o que é legal é que agora, tanto os gestores, né, as pessoas, sim, mas os gestores, eles estão sentindo na pele, né, o que as pessoas da equipe passam em casa, sabe? Uhum. Tem até uma piadinha, um meme, né, que a gente vê aí nas redes sociais, dos professores olhando, morrendo de rir, falando, tá vendo agora o que eles fazem com a gente aqui, eles estão fazendo com você agora. Olha o que a gente passa aí. É lógico, mas assim, é a mesma coisa. Então, ter esse toque humano e entender que o outro lado também tem as mesmas necessidades, né? Gasta o mesmo tempo, até mais, às vezes o cara vai no transporte público, nem de carro tem para ir trabalhar, pô, dá uma aliviada, né? E em termos de performance vai ser muito melhor depois. Só para complementar os outros dois. A terceira, a energia mental, que é um pouco do que você falou lá do não levar o celular para a cama, mas como é que você está investindo o teu tempo? Como é que você está alimentando o teu cérebro? O mental é um pouco isso, né? Com que tipo de informação, que tipo de livro você está lendo, se é que está lendo, que tipo de, de programa você está assistindo. Eu raramente assisto televisão, não gosto muito, né? Mas assim, agora eu até tenho assistido, tenho visto programas, mas assim, de turismo, as praias no Pacífico são mais deliciosas. Você viaja sem estar lá, né? Porque é calmo, é tranquilo. Morre de vontade de estar lá, mas enfim, ainda não dá. Então, assim, como é que você está alimentando o teu cérebro de coisas boas, de informação bacana, de coisa valiosa, e está cheio. Agora, em especial, o que tem de biblioteca de universidade de ponta do mundo inteiro, museu, que está disponibilizando gratuitamente um acervo fantástico, está tudo lá, né? Então, assim, tem como, né, você trabalhar nisso. E o quarto e último, que talvez seja o que move tudo isso, que é a energia espiritual. E aí, quando eu falo de espiritual, quando o autor fala de espiritual, não é espiritual religião, não importa qual a sua. E nem se você tem uma, mas é a questão do propósito. Quais são os valores maiores que te movem? Então, é um grande momento para você parar e pensar, porque eu estou realmente conectado com os meus valores, estou trabalhando dessa forma. Se você realmente fizer essa reflexão, você vai perceber que vai ser mais fácil para você voltar e falar, puxa, de fato, eu preciso ter uma saúde física muito boa, porque o meu propósito, se eu não tiver, eu não vou conseguir ir por ele. Então, acho que mesmo a questão emocional, a questão mental, né, o que eu vou precisar estudar para poder chegar onde eu quero chegar com esse meu propósito. Estão todas conectadas, né? Então, eu acho que agora é um grande momento para se fazer isso, para aproveitar um pouco mais. Vamos trabalhar. No escritório você trabalha das 8 às 5. Se na tua casa você trabalha das 8 às 5, fazendo uma pausinha ou outra, você vai render muito. Até porque você não tem as distrações, não precisa trabalhar 10, 12 horas, sabe? Então, acho que é um pouco nessa direção. A gente também tem que se policiar para isso, sabe? E o Em líder termos, também pode trabalhar nessa direção. em termos de produtividade, até dificilmente alguém Muito. trabalha as 8 horas na empresa. Não, é Trabalhar difícil. efetivamente, se o cara trabalhar 5, 6 horas, tende a ser bem produtivo. Então, também entender isso em casa e focar bastante em produtividade, nos momentos conseguir dar conta.
e aí entender a equipe, alinhar com a equipe quais são esses desafios que a gente Exatamente. consegue dar conta junto, assim, qual de fato é o desafio para também não ficar, eu vejo um pouco na sensação agora de a gente mudou o formato de trabalho e parece que tem que continuar trabalhando igual. Aí tá quase um jogando a terra para um lado e outro tampando o buraco. Porque a gente não Uhum. sabe direito o que fazer, mas tem que estar ativo. Então, tá um cavocando e outro tampando, porque os dois têm que estar trabalhando. Às vezes é bom parar para ter uma maior clareza. Peraí, o que, que a gente pode fazer de diferente nesse momento? O que a gente fazia ainda gera valor para o nosso cliente nesse momento de Exatamente. pandemia ou a gente está enxugando gelo para mostrar que trabalha? Às vezes é mais importante ter um tempo para repensar, para mudar, para trazer um novo formato de trabalho, uma nova proposta de valor para o cliente, do que simplesmente manter o produtivismo e ticar a tarefa que agora deixou de fazer sentido ser feita. Eu acho que isso tem faltado às vezes de qual é a forma da gente entregar valor. Até um dos temas das próximas lives falar só de proposta de valor, de entender o cliente, mas para a gente ter essa clareza que trabalho de fato é relevante, é importante ser feito, não ficar o tempo inteiro trabalhando para mostrar que está trabalhando. Giba, Você a gente está. sabe, eu só queria fazer um comentário, Josué. Você falou, né? Às vezes é importante parar. Um dos livros que eu li, não faz uns 4 ou 5 anos, mas ele é mais antigo até, que é muito legal nesse sentido, chama-se A Essencial Arte de Parar. Né? É um livro de produtividade, com esse título, do Dr. David Kuntz, A Essencial Arte de Parar. E ele fala exatamente isso. O quanto é importante eu sair do piloto automático e parar, olhar para o lado e ver o que é que está errado para poder seguir de uma maneira melhor. Né? Pô, obrigado, Ana Carolina, ali falando das lives produtivas no Face. Realmente está tendo muito conteúdo legal, Face, Instagram, YouTube. Eu acho que nunca tanta gente foi protagonista da produção de conhecimento também. A gente está Isso é indo para verdade. o encerramento, Giba, mas tem ainda um Hum, ponto importante para falar que é a mudança de hábito. Então, se puder uhum. falar um pouco, você falou da importância de cuidar da saúde física, mental, emocional, espiritual. Como eu faço para mudar, por exemplo, o hábito que tem de ficar lendo o celular quando eu vou para a cama e eu percebo que isso consome minha energia, não é uma boa coisa. Qual o caminho para eu poder mudar os hábitos ou inserir atividade física na minha rotina, já que eu estou cuidando mal do meu corpo, estou me alimentando mal? Então, falar um pouquinho dessa questão de mudar hábito, né? Eu acho que assim o primeiro passo, né, pegando tudo que a gente falou aqui agora, né, é parar, de fato, parar e refletir. Eu gosto da palavra refletir, né, porque é um pouco do que a gente faz quando a gente olha no espelho, né? O espelho ele dá o seu reflexo. Então, quando você olha no espelho, não, você está ali, né? É o que é. Né? Então, deixa eu refletir um pouco sobre os meus hábitos atuais, onde isso está me levando, né? Pô, tô me alimentando bem? Para e pensa, putz, eu podia ser melhor. Tô tomando água? Não. Então, peraí, deixa eu começar a me policiar para fazer isso. E hoje tem um monte de aplicativinho lá, que é celular, mas pode ser do relógio. Meu, dá um alarmezinho, você sabe que é para tomar água. E depois isso vai ficar automático. Então, eu acho que assim, nesse sentido, é importantíssimo você entender o porquê você faz as coisas. A partir daí, mudar a forma que você faz para ter um resultado diferente. Então, por exemplo, se eu acho que estou fazendo poucas pausas, pega um dia e fala, puta, hoje é o dia da pausa. Escreve post-it, põe no notebook, em tudo quanto é lugar, e faça a pausa. Né? Para um pouquinho, você não vai perder, você só vai ganhar. Né? Ah, eu quero aproveitar para melhorar a minha questão emocional. Poxa, ó, uma coisa que é super legal, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso tá mais conectado com minha esposa, meu marido, enfim. O que eu posso fazer? Putz, vou fazer o seguinte, vamos cozinhar junto um dia? Vamos. Pô, vamos cozinhar o quê? Um negócio gostoso e saudável que é bom para a gente. Vamos fazer junto, já melhora a conexão. Ah, eu não gosto, eu sou corredor, adoro, enfim, mas tem gente que não gosta de fazer exercício físico dessa forma.
mas gosta de dançar, por exemplo. Mete uma música e vai dançar. Vai dançar com o marido, ele vai com a esposa. Mas, enfim, você vai melhorar a questão Perceba, física. o dançar para quem tem filho pequeno também é uma forma boa de gastar energia, às vezes Excelente! de aliar exercício físico com o cuidado do filho. Para mim Olha tem quanta sido uma coisa. forma bacana de conviver com a Ana com muito mais intensidade e também Exatamente. cuidar um pouquinho da minha saúde, de parar É, para realmente brincar com ela, dançar. Agora ela está na fase de assistir Frozen 10 mil vezes, a gente fica dançando junto e brincando e depois faz circuito. Então também criar atividades com o filho isso. que te permitam fazer atividade física junto. Acho que isso é legal, de poder E aliar as duas junta tudo, coisas. né? Junta tudo. Acho que de prático é isso. Então, assim, o trabalho, eu tenho uma rotina. Eu falo assim, putz, ó, das 8 às 5 eu vou trabalhar. Mas, assim, não precisa ser também tão Caxias, hein? Se teu filho te chamou para trabalhar às 10 para brincar às 10 da manhã, e se você tiver essa possibilidade, para um pouquinho, vai lá, 15 minutos, que eu falei, intensidade, não vai te fazer falta. Você pode compensar depois, se for necessário. Você vai voltar mais energizado, vai voltar mais tranquilo. Talvez você ache a solução para um problema que você estava quebrando a cabeça e não conseguia. Então, acho que a vantagem do estar em casa hoje é que te dá essa flexibilidade para você fazer isso. Tem um relatório super importante para fazer, mas você tem que entregar só daqui 2 dias. A criança quer brincar, sei lá, vamos cozinhar junto, não sei o quê. Vai, faz, mas depois faz à noite, às vezes vai estar todo mundo dormindo, você vai estar mais tranquilo, faz aí com calma, mas você já compensou antes, né? Então, eu acho que tem jeito, é só você parar um pouquinho e refletir. Ter disciplina para coordenar os teus horários bonitinho e ter esse tempo para tudo. Tem a dica de leitura dentro dessa ideia de mudar hábito também do Poder do Hábito, né, do Charles Isso Duhigg, que é vale muito muito a bom. pena. Traz de uma ele tem uma storytelling, uma narrativa muito boa e constrói o texto a partir de uma série de estudos científicos, acadêmicos. Então, vale a pena a leitura para quem está buscando mudar algum hábito. Tem um vídeo ali também com resumo, principalmente desse looping de criar um novo hábito, de entender como funciona. É bem legal. Vale a pena a leitura, né? Eu acho que aí, no Poder do Hábito, ele mostra muito claramente o que eu comecei na minha fala aqui, última agora. Entender o porquê que você faz isso. Por que Uhum. que você tem um hábito? Eu tenho um hábito de... Então, eu como muito doce. Mas por que que você come doce? Porque você gosta de doce? Não, porque quando eu tô tenso, eu como doce. Então, peraí, o que que te faz ficar tenso? Aí você vai... Enfim, tem lá toda a técnica. É muito simples. Isso que é legal. Uhum. A Ana Carolina falou que às vezes se não parar, tem que parar mesmo, senão não vai, né? Aqui Não eu vai. queria destacar um comentário do Alan também, que ele trabalha em hospital e está com nível absurdo de todo cuidado que tem que ter, então queda no salário de paciente, que as pessoas também estão parando de ir nos hospitais pelas outras questões, o foco tem sido o coronavírus, e aí é interessante de distribuir mimo, músico, outras formas para trabalhar para esse Sim, cuidado da equipe sim. emocional. Assim, eu acho que a gente tem que buscar essas alternativas de cuidar das pessoas, entender a atenção. Eu imagino quem está tendo que ir todo dia para um ambiente de risco, como a gente vê o hospital hoje, as pessoas que têm que pegar o ônibus, que têm que estar enfrentando a sua rotina de trabalho, elas já chegam muito mais tensas do que chegariam naturalmente, assim. Então, acho que esse é um grande desafio, enquanto gestor, a gente ter esse cuidado da equipe. Sem dúvida. Queria também destacar aqui o Repensando o Negócio. Além dessas lives, eu tenho feito um processo de mentoria com uma rede de amigos também aos empreendedores. Então, quem tiver interesse, eu já deixei o comentário ali com o link. Passe para o seu amigo que é empreendedor ou você que está vendo a live, que quer uma conversa sobre negócio, proposta de valor, desafio que está enfrentando. Passe esse link para ele para poder entrar em contato. Eu e uma rede de amigos temos atuado como mentores nesse processo também. Então, além do conteúdo aqui, é um bate-papo mais informal também para poder ajudar as pessoas que estão gerindo o negócio, especialmente pequeno negócio, nesse momento bem Sim, desafiador. E, Giba, verdade.
Queria passar para você uma palavra aí final de fechamento do tema. Essa 1 hora passa voando, Muito rápido. já estamos 59 minutos. Então, se puder fazer uma fala final aí de fechamento desse desafio de ouvir as pessoas e como engajar elas nessa mudança do negócio, na gente superar os desafios também. Eu vi uma frase, um artigo bem recentemente, e o estudioso que montou todo o estudo, ele dizia assim, se a gente sair, se não, e quando a gente sair dessa bagunça toda que a gente está agora, e sair do mesmo jeito, e querer voltar tudo como era antes, só repetir tudo que era antes, as centenas de milhares, enfim, de milhões, não sei já quantas são, de pessoas que perderam a vida, né, vai ser em vão. Vai ser em vão mesmo. Então, agora é o momento que a gente precisa parar, repensar tudo que a gente vem fazendo para fazer diferente, fazer melhor. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é especialmente importante para a gente pensar por que a gente está vivendo tudo isso, né? E tentar não repetir, né? Mudar o caminho. Então, querer resultados diferentes, fazendo as coisas do mesmo jeito, maluquice, não dá, não funciona. Né? Então, o meu, não sei se é conselho, mas o que eu faria e tenho feito, enfim, para as questões do trabalho com as equipes e tudo mais, ter esse olhar mais humano mesmo. Então, está todo mundo na situação muito parecida, né? Todo mundo está em casa, tem os mesmos níveis de estresse, mas entender isso e que não tem uma cobrança excessiva por conta disso. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é assim, para um pouco e rever o propósito. Uma coisa que está acontecendo até que instintivamente, até por necessidade, na verdade, é assim, a gente está, se vocês perceberem, a gente está consumindo muito menos, né? A gente está tendo a oportunidade de aproveitar melhor o tempo para fazer as coisas, né? E a gente está percebendo que a gente pode viver com muito menos do que a gente vivia até outro dia, muito menos, e com mais qualidade. Então, por que isso não pode continuar sendo assim? Né? Os donos de restaurante, enfim, vão me bater, mas é mais ou menos isso. Um monte de gente que está, por exemplo, aprendendo a cozinhar, que nunca mexeu, e que está gastando muito menos e comendo melhor, eu tenho certeza que essas pessoas não vão ser consumidores vorazes de restaurante no futuro. Mesma coisa, enfim, tudo isso vai ter que ser repensado. Então, agora é um bom momento. Pô, foi legal assim, né? Então, por que não fazer? Quando eu faço o programa de coach com as pessoas, e eu sempre, no começo, eu procuro resgatar em que momentos que ele fez coisas que ele tinha uma performance muito boa e o que ele fazia. Aí ele lembra. Eu falei, então tá, você já sabe fazer, então por que você não replica agora? Você não esqueceu? Então replica. Então acho que é um pouco isso. Por que a gente não replicar e tentar e trazer isso para o nosso momento futuro bem próximo, espero. Eu penso assim. Bom, Giba, muito obrigado Imagina, pela sua eu que parceria, agradeço. colaboração. É bom poder bater esse papo aqui, compartilhar com mais pessoas isso que a gente pensa, Super. conversa. A gente sempre tem trocado essas experiências também. Você tocou aqui num ponto de ouvir muitos outros, de tentar entender as pessoas, ter maior sensibilidade. Isso. É uma palavra que tem sido falado mais nos últimos anos e mais do que nunca nos últimos meses, semanas, é empatia, da gente ter empatia com o outro, com desafios, dificuldades. E esse é o tema da live da próxima semana, Inovando com Empatia. Eu vou conversar com o Thiago Diogo, que é coordenador do programa de inovação do ISAI, Escola de Negócios. Que legal. E a ideia é como ouvir o cliente construir soluções em conjunto nesse momento. Eu tive uma experiência como coordenador de curso de colocar, para tentar entender os alunos, a gente usou o mapa da empatia para eles preencherem, foi muito bom. A gente pode entender, ter um diagnóstico melhor, e a ideia é poder ouvir também os clientes
para poder perceber melhor quais são as dificuldades que eles estão tendo, o desafio de consumo nesse momento também, e vale a pena também para a própria questão dos colaboradores, de o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, o que estão ouvindo, a gente parar a ter esse processo de escuta um pouco mais direcionado. Quem tiver curiosidade, aí procura Mapa da Empatia, tem bastante material na internet já disponível, e é uma forma de fazer até uma escuta mais guiada com o time também, para tentar entender as demandas e a gente poder construir alternativas em conjunto, né? Pessoal, obrigado por todo mundo que está comentando. Obrigado. Aí, agradecendo a live, gratidão também por vocês que estão aí nos acompanhando. Depois eu vou disponibilizar no canal no YouTube, tá no Facebook aqui também. Então acompanhem, semana que vem, terça-feira, 8 horas, inovando com empatia. Então esse é outro tema bem desafiador nesse momento. Novamente, Giba, muito obrigado pela Obrigado, eu que agradeço. colaboração. Obrigado, pessoal. Valeu, uma boa noite para vocês. Boa noite, tchau. Até mais, tchau. Tchau.